Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula de física, de resolução de problemas, e hoje vamos resolver alguns problemas relacionados a diagramas de fase. Problema 1. No dia em que a temperatura, Num dia em que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius, a pressão parcial de vapor d'água na atmosfera é 7 milímetros de mercúrio. Sabendo que a pressão máxima de vapor a 20 graus Celsius é igual a 17,5 milímetros de mercúrio, determine a umidade relativa do ar. Bom, o ar, como a gente sabe, ele é uma mistura de outros gases, de vários gases, de nitrogênio, de oxigênio, gás carbônico, um pouquinho de hélio, gases nobres ali, uma concentração bem baixa. Dependendo de onde você esteja também, você pode ter um pouco mais poluído, mais misturado com outros compostos, de indústria, por exemplo. E também de vapor d'água. Aqui a gente tem um diagrama pressão versus temperatura, né? Pθ, às vezes também aparece como PT. E aqui a gente tem a curva de vaporização, né? Desse lado você tem líquido, desse lado você tem vapor. Então, o que acontece? O vapor de água, ele tem uma pressão parcial que a gente chama de F. É uma pressão parcial como a pressão parcial do hidrogênio, pressão parcial do oxigênio, do gás carbônico, enfim. Então, essa pressão parcial ela está representada aqui nesse gráficozinho, ó, pelo Fzinho. E existe um valor máximo que essa pressão pode assumir, que é o Fzão. O grau higrométrico ou a umidade relativa é exatamente a razão entre o Fzinho e o F grande, e é representado pela letra H. Normalmente é dado em porcentagem. Como é uma divisão de pressão, vai ser uma grandeza adimensional. Isso varia também com a temperatura, né? Tá aqui mostrando aqui, ó, a temperatura, né, e a pressão de vapor. Então, os dois vão variar juntos. Por isso que a questão especifica que é na temperatura de 20 graus Celsius, certo? Tá aqui. Então, se você quiser calcular a umidade relativa, para esse caso aqui, basta você dividir a pressão parcial do vapor d'água na atmosfera, que está aqui, ó, 7 milímetros de mercúrio, pela pressão máxima de vapor, que é o Fzão. A pressão máxima de vapor está aqui, o Fzão. Nesse problema aqui, né, 17 graus Celsius, a 20 graus Celsius, aliás, é 17,5 milímetros de mercúrio. Então, vamos aqui, 7 milímetros de mercúrio dividido por 17,5 milímetros de mercúrio. Posso cancelar aqui essas unidades. Vamos dividir aqui 17,7 dividido por 17,5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo um 70, multiplicar por cima e embaixo, 70% e 75. Vamos fazer a divisão aqui. 70 dividido por 175, 0,700, 4 vezes 5, 20, vai 2, 7 vezes 4, 28, com 2, 30, vai 3, 4 vezes 1, 4, 3, 7. Então tá aqui, 0,4. Então, a umidade relativa, ou o grau higrométrico, é igual a 0,4, ou você pode expressar de forma percentual, né? 40%. É assim que é feito o cálculo da umidade relativa do ar. Próxima questão. Problema 2. Calcule quanto diminui a temperatura de 100 gramas de éter quando evapora 1 grama do líquido. O calor de vaporização do éter é 80 calorias por grama e seu calor específico vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. Admita não haver trocas de calor com o ambiente. Pelo enunciado, eu vou supor a seguinte situação. Você tem aqui o recipiente. Eu vou ter uma quantidade de éter aqui, ou seja, 100 gramas. E o que eu consigo entender é que 1 grama, né, 1 grama desse líquido evapora. E aí, o que é essa evaporação? Essa evaporação
ocorre quando você está abaixo da temperatura de vaporização, algumas moléculas começam a entrar no estado gasoso, começa a partir do estado líquido para o estado gasoso. Isso porque, devido às colisões, algumas partículas vão ter energia cinética maior do que outras e vão conseguir vencer as forças de coesão e escapar do líquido. Mas, de toda forma, você tem que ter uma troca de calor. Você vai ter calor cedido e calor recebido. Dito isso, vamos aqui. Vamos calcular a quantidade de calor absorvido pelo éter que vai evaporar. Eu vou chamar de Q1. Q1 vai ser igual, já que foi vaporização, né? Então, M vezes L. Ou seja, vai ser 1 grama que evaporou vezes o calor latente de vaporização do éter, que vai ser 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Posso cancelar aqui grama com grama. 80 vezes 1 vai dar 80. Então, Q1 igual a 80 calorias. Essa foi a quantidade de calor que esse 1 grama aqui absorveu para poder evaporar. Agora vamos ver qual foi o calor perdido, né, cedido pelo éter que permaneceu, por esses outros 100 gramas aqui. Eu vou chamar isso de Q2. Q2 vai ser igual a uma pequena variação de temperatura. Então, MC delta θ. Como é que eu sei que tem uma variação de temperatura? Não houve mudança de fase. O éter líquido não ficou sólido, então porque evaporou todo. Ele permanece líquido. Então, houve apenas uma alteração na temperatura dele. E qual o valor dessa alteração, né, dessa temperatura? Então, a massa que ficou foi de 100 gramas de éter. 100 gramas. O calor específico é de 0,5. Eu não vou nem colocar unidade, que a gente já vai ver que vai dar certo. Né? Gramas, calor por grau Celsius, vai dar, já dá tudo em unidade padrão, vamos direto aqui. Vezes uma variação de temperatura. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que Q2 é igual a 50 delta θ. Agora, dos estudos de calorimetria, a gente sabe que todo calor cedido é absorvido por algum outro corpo. Até porque o próprio enunciado nos diz o seguinte: admita que não houve troca de calor com o ambiente. Então, todo o calor trocado ficou no sistema. Essa partículazinha de éter, esse 1 grama, ele teve que receber calor. E ele recebeu calor de quem? Da parte líquida. Então, quando você soma o calor cedido mais o calor recebido, isso aqui tem que dar zero. Porque um corpo teve uma pequena queda na temperatura para que outro pudesse receber calor suficiente para vaporizar. O Q1 a gente já viu, o Q1 vai dar 80. O Q2, 50 delta θ. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ou seja, todo o calor que foi cedido pelo líquido, pelo éter líquido, foi absorvido pelo 1 grama de éter que vaporizou. Então, 50 delta θ é igual a menos 80. Posso até cancelar já aqui 0 e 0. Então, delta θ vai ser menos 8 sobre 5. Vamos fazer a divisão. 8 dividido por 5, 1 vezes 5, 5. Para 8 vai ficar 3,30 dividido por 5 vai dar 6, 0. Então, a variação de temperatura do éter líquido foi de menos 1,6 graus Celsius. Ele pergunta, né? Calcule quanto diminui a temperatura de 100 gramas de éter. Pronto, a temperatura diminui de 1,6 graus Celsius. Próxima questão. Questão da Unicamp. Diz assim: no Rio de Janeiro, ao nível do mar, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta. A tabela abaixo fornece o valor da temperatura de fervura da água em função da pressão atmosférica, enquanto o gráfico fornece o tempo de cozimento dessa quantidade de feijão em função da temperatura. A pressão atmosférica ao nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio, e ela diminui 10 milímetros de mercúrio para cada 100 metros de altitude. Então está aqui a tabela.
temperatura de fervura da água em função da pressão. Então, para uma pressão de 600 milímetros de mercúrio, a temperatura de fervura da água vai ser 94 graus Celsius. Quando você aumenta um pouco a pressão, a temperatura de fervura também aumenta. Aumenta mais um pouquinho, aumenta de novo. Então, à medida que essa temperatura vai aumentando, aqui, a pressão atmosférica 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 1 atmosfera, a água ferve a 100 graus Celsius, que é o valor que a gente utiliza sempre quando vai fazer cálculo. Né? A água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas é preciso especificar também a pressão. E depois, se tiver uma pressão abaixo, um local muito alto, você vai ter um local de alta altitude, você vai ter uma temperatura de ebulição um pouquinho mais baixa, temperatura de fervura um pouquinho mais baixa. Do mesmo jeito também, se você continua aumentando a pressão, você vai para 920 milímetros de mercúrio, a temperatura já vai aumentar. Você já vai demorar mais a ferver a água, porque ela vai precisar de mais calor. Agora vai ferver a temperatura maior, vai estar em 106. E assim vai, aumentou para 1040 milímetros de mercúrio. A temperatura de ebulição, a temperatura de fervura vai para 110 graus Celsius. Agora o tempo de cozimento do feijão, dependendo da temperatura. Observa que à medida que a temperatura vai subindo, 96, 100, o tempo de cozimento vai diminuindo. Quer dizer isso? À medida que você aumenta mais a temperatura, que a água está fervendo, o feijão vai ficar pronto mais rápido. Por isso, utilizar uma panela de pressão é interessante, porque você consegue colocar uma pressão maior do que uma atmosfera, a água vai ferver uma temperatura acima de 100 graus Celsius, o tempo de cozimento diminui. Agora vamos ver o que ele está pedindo aqui na questão. Vamos aqui, apagar isso aqui. Vamos ver o que ele está nos pedindo. Se o feijão, letra A, se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, em quanto tempo ele ficaria pronto? Vamos olhar aqui para a tabela. Esse é só olhar na tabela. Ele está falando em 880. Pressão de 880. 880 vai dar uma temperatura de fervura na água de 105 graus Celsius. Ou seja, ela não vai ferver mais a 100, vai ferver a 105. Vai ferver um pouquinho mais quente, né? Vai estar um pouquinho mais alta a temperatura. Vamos olhar aqui no gráfico? Então, 105 está mais ou menos aqui, entre o 104 e o 106. Está por aqui. Quando a gente sobe, está aqui. Essa é a temperatura, né? No X temos a temperatura. Isso aqui vai corresponder a um tempo de cozimento de 20 minutos. Logo, letra A. Letra A, uma pressão de 880 milímetros de mercúrio vai provocar uma temperatura de fervura, temperatura de ebulição, de 105 graus Celsius, que vai acarretar num tempo de cozimento, que vou chamar de ΔT, de 20 minutos. Recapitulando, então se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, o feijão ficaria pronto em 20 minutos. Letra B. Em uma panela aberta, em quanto tempo o feijão ficará pronto na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, na altitude de 800 metros? Pronto, vou subir aqui. Vou apagar esse outro aqui para não confundir a gente. Agora estamos numa panela aberta. Não é mais uma panela de pressão. E temos aqui a altitude, 800 metros. Veja o que o enunciado nos diz. O enunciado nos fala que a pressão diminui 10 milímetros de mercúrio para cada 100 metros de altitude. Então vamos lá, a gente tem que começar o nível do mar. O nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica. Então, se no nível do mar, que a altitude é 0 metros de altitude, você vai ter uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Mas quando você sobe 100 metros, quando você vai para 100 metros de altitude, você tem uma perda de menos 10
milímetros de mercúrio. Ora, Gramado está a 800 metros. Ora, se você subir 800 metros, você vai ter uma queda de 80 milímetros de mercúrio. Logo, a sua pressão vai ficar defasada de 80 milímetros de mercúrio. Então, você vai pegar esse valor aqui e esse valor aqui. Quanto equivale 760 milímetros de mercúrio menos 80 milímetros de mercúrio? Vai ser essa a diferença de pressão. Então, 0, aqui 6, 16 menos 8 vai dar 8, 680. Pronto. Então, a pressão em Gramado, a pressão atmosférica em Gramado, vai ser de 680 milímetros de mercúrio. Estamos numa panela aberta, não é mais uma panela de pressão. Então, a pressão que vai estar sobre o alimento, sobre a atmosfera ao redor, né, sobre o alimento, sobre todo o sistema, vai ser essa daqui, 680. Vamos olhar na tabela. Para uma pressão de 680, a temperatura de cozimento já vai para 97 graus Celsius, ou seja, dá uma diminuída. Ele vai ferver abaixo de 100 graus Celsius. Então, se é 97, vamos procurar aqui no gráfico. 97 vai estar aqui, entre 96 e 98, vai estar aqui, 97. Esse vai ser a temperatura de cozimento, de fervura da água, aliás. E vai ser a temperatura de cozimento do feijão, né? Aqui vai corresponder a um tempo de 60 minutos. Então, essa pressão aqui vai acarretar numa temperatura de ebulição de 97 graus Celsius, que vai acarretar num tempo de cozimento de 60 minutos. Nota a diferença de tempo, né? Lá no Rio de Janeiro, na panela de pressão, você consegue fazer em 20 minutos. Em Gramado, com a tampa aberta, sem pressão nenhuma, né? Sem uma panela de pressão, o tempo já multiplica por 3. Se você colocasse uma panela de pressão lá em Gramado, também cozinharia em 20 minutos. Isso aí não influencia. A panela de pressão funciona em qualquer lugar. Mas veja que o tempo já foi multiplicado por 3. A panela de pressão já representa uma economia bem interessante. Letra C. Só recapitulando a letra B, em uma panela aberta, enquanto o tempo o feijão ficará pronto na cidade de Gramado, na altura de 800 metros, vai ficar pronto em 60 minutos. Fica pronto em 1 hora. Vai ter que começar a preparar o almoço um pouquinho antes. Em que altitude o tempo de cozimento de feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? O primeiro passo, a gente tem que saber qual é o tempo de cozimento ao nível do mar. Então, vamos olhar aqui para o nosso gráfico. Tempo de cozimento aqui ao nível do mar. Ora, ao nível do mar, a gente vai ter o seguinte. Ao nível do mar, a pressão é 760 milímetros de mercúrio. Logo, a água vai ferver a 100 graus Celsius. E a gente vai olhar aqui no gráfico. Para uma temperatura de 100, quanto tempo leva para o feijão ficar pronto? 40 minutos. Pronto. Esse é o nosso ΔT. ΔT é igual a 40 minutos ao nível do mar. Mas o que ele está querendo é em que altitude o tempo de cozimento de feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar. Então, vou chamar aqui um ΔT', vai ser 80 minutos. Ele quer que seja o dobro. Tá bom. Então, vamos procurar aqui no eixo. Aqui, 80 minutos. 80 minutos vai corresponder a que temperatura de cozimento? 95. Aqui vai ser 95 graus Celsius, certo? Então, 95. Vamos olhar lá na tabela. 95 está aqui, ó. 95 corresponde a uma pressão de 640 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui vai acarretar numa temperatura de fervura, né? Temperatura de ebulição de 95 graus Celsius. Vai demorar mais um pouquinho. E 95 graus Celsius vai corresponder a uma pressão de 640. Uma pressão de 640 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica do local. A gente
Chegou bem perto, aqui 180, estamos em 640. Olha só. A cada 100 metros de altitude, a gente tem uma diminuição de menos 10 milímetros de mercúrio. Só que aí o que acontece? Qual foi a altitude que ele subiu aqui? A pressão normal, a pressão atmosférica, é de 760 milímetros de mercúrio. A pressão que ele tem aqui é de 640. Vamos ver essa diferença quanto é. Se fizer a diferença aqui, 0,21 mmHg. Ou seja, há uma diferença de 120 milímetros de mercúrio. Eu poderia ter colocado 660 menos, 640 menos 760. Houve uma queda de 120. Então, veja só. Se para 100 metros eu perco 10 milímetros de mercúrio, para eu perder 120 milímetros de mercúrio, eu vou ter que subir quanto? 1.200 metros. Então, a minha altitude, eu vou chamar de Hzão, vai ser 1.200 metros. De um local a 1.200 metros de altitude, o tempo de cozimento do feijão numa panela aberta vai ser o dobro do tempo do cozimento de feijão numa panela, numa cidade que esteja no nível do mar. – 1.200 metros de altitude. Próxima questão. Problema 4. Gelo seco nada mais é que gás carbônico, CO2, solidificado, e sua aplicação vai de efeitos especiais em shows à conservação de alimentos. Tal substância é conhecida desde meados do século XIX e recebeu esse nome devido ao fato de não passar pela fusão, quando submetida à pressão atmosférica e à temperatura ambiente, como ocorre com o gelo comum. Considere um cubo de 0,10 kg de gelo seco a menos 78 graus Celsius e um bloco de gelo comum de 1 kg a menos 10 graus Celsius, colocados em um recipiente. Desprezando a capacidade térmica do recipiente e a troca de calor com o ambiente, letra A, determine a temperatura de equilíbrio térmico e B, descreva os elementos que comporão o sistema no equilíbrio térmico. Temos os dados que a temperatura de sublimação do gelo seco é menos 78 graus Celsius, temperatura de fusão do gelo comum 0 graus Celsius, calor latente de vaporização do gelo seco é 134 calorias por grama, calor específico do vapor de gelo seco 0,2 gramas por calorias por grama grau Celsius e calor específico do gelo comum 0,5 calorias por grama grau Celsius. Letra A. Primeiro passo, vamos colocar aqui os dados tanto do gelo seco como do gelo comum. Gelo seco. No gelo seco a gente vai ter a massa, ele diz que é 0,10 quilogramas. Eu vou expressar isso aqui em gramas. Isso aqui vai dar 100 gramas. 100 gramas. A temperatura inicial no gelo seco é de menos... Aliás, do gelo seco. Menos 78 graus Celsius. Bem frio. O calor latente de sublimação, né, o LS, aqui calor, vaporização, aliás, é de 134 calorias por grama. E o calor específico do gelo seco, Czinho, vai ser 0,2 caloria por grama grau Celsius. Agora, para o gelo comum, a gente vai ter o seguinte. Gelo comum, a gente vai chamar de milinha. Né? A massa em milinha vai ser quanto? Deixa eu ver aqui. A massa em milinha é 1 kg, tá aqui. 1 kg, ou seja, 1.000 gramas. Está logo em gramas, né? 1.000 gramas. A temperatura inicial vai ser de menos 10 graus Celsius, é isso? Deixa eu ver. Menos 10, tá aqui, menos 10 graus Celsius. Certo? O C' que eu vou chamar aqui, que é o calor específico do gelo seco, tá? Gelo comum, aliás, tá ali em cima, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Deixa esses dados aqui fácil, né?
Vamos dar uma olhada graficamente, né? Vamos olhar no gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico. Olhar um gráfico às vezes nos ajuda a entender o que está acontecendo. Então eu vou traçar aqui o eixo Y, eu vou dizer que é o eixo de temperatura, que está sendo medido em graus Celsius, e o eixo X, que eu vou colocar o tempo. Isso aqui vai ser um processo que vai acontecer ao longo de uma determinada escala de tempo, né? Vai ter uma duração. Tempo. O que, é que vai acontecer? Aqui eu vou chamar 0 graus Celsius. Aqui eu vou marcar menos 10 graus Celsius, que é a temperatura inicial do gelo. Tá aqui, ó, menos 10 graus Celsius. A temperatura inicial do gelo seco é de menos... Não, calma. Isso aqui é a temperatura de expressão. Tá aqui, ó, 78 graus Celsius. É a temperatura inicial. Então, vou marcar aqui embaixo, menos 78 graus Celsius. Já está aqui na escala, então não precisa colocar de novo. Vou até apagar isso aqui para ficar menos carregado. Aqui vai ser menos 10. Né? Menos 10. Então, abaixo de 0 e menos 78. E vai ter uma temperatura de equilíbrio aqui, que eu não sei quanto é. Eu vou chamar de θ. Certo? Essa temperatura de equilíbrio vai ser atingida num determinado ΔT, que a gente não sabe ainda quanto é. Num determinado intervalo de tempo. Na verdade, nem vai precisar saber, que a questão também não pergunta. O gelo comum, ele vai ceder calor para que o gelo seco possa sofrer sublimação, possa passar do estado sólido para o estado gasoso. Então, ele vai ter uma redução na sua temperatura. Ele vai cair de temperatura. Já o gelo seco, veja que a temperatura de sublimação dele é de menos 78 graus Celsius. E ele está a 78 graus Celsius. Só que é um cubo. Um cubo de 0,10 kg. Se é um cubo, está no estado sólido. Ele está no estado sólido, ele vai ter que sublimar. Então, ele vai ter que passar, vai ter que sofrer vaporização, né, passar para o estado gasoso, para depois esquentar. Depois aumentar a temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Então, ele vai passar um tempo aqui, sofrendo, né, num patamar, sofrendo a mudança de fase, passando pela mudança de fase. Depois de um determinado intervalo de tempo, ele vai aquecer até atingir uma temperatura de equilíbrio. Eu vou chamar esse primeiro calor aqui do gelo, vou chamar de Q1, que vai estar ligado ao gelo. E os outros vai ser do gelo seco, vai ser a sublimação, que eu vou chamar de Q2. E o vapor de gelo seco, né, ele vai ficar vaporizado, eu vou chamar de Q3. Até atingir a temperatura θ de equilíbrio, que a gente não sabe quanto é. A gente vai descobrir que temperatura é essa, certo? Então, o primeiro passo, vamos ver quanto de calor, vamos calcular esse Q1. Quanto de calor o gelo vai ter que ceder? Ele vai só passar por calor sensível. Então, o Q1, ele vai ser M', C', delta θ'. Eu coloquei linha para o gelo comum. M', θ', C'. Vai ser quanto isso aqui? Q1 vai ser igual a 1.000 gramas vezes o calor específico, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, que eu não sei quanto é, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é de menos 10 graus Celsius. O nosso gelo comum está menos 10. Eu posso dizer que Q1 é igual a 1.000 vezes 0,5 vai dar 500, que multiplica θ mais 10. Ou então ainda posso dizer que Q1 é igual a 500 θ mais 5.000. Esse é o Q1. Essa é a quantidade de calor que o gelo precisa ceder para o gelo seco. Agora vamos analisar o Q2, que é a quantidade de calor para sublimar o gelo seco. Então, vamos escrever aqui embaixo, Q2. O Q2 é um calor latente, é um patamar. Então, eu vou chamar de M vezes LS. Ora,
Qual é a massa de gelo seco que eu tenho? A massa de gelo seco que eu tenho é de apenas 100 gramas. Uma massa menor. 100 gramas. O calor latente de vaporização do gelo seco, a gente deixou até aqui anotado, tá aqui, ó, 134 calorias por grama. 134 calorias por grama. Então, meu Q2 vai ser igual, vou colocar a unidade aqui, porque tem um grama, para cancelar esse grama com essa grama, vai dar 134,00, 13.400 calorias. Como é que eu tenho tanta certeza que vai ter o patamar e depois vai ter o Q3? Porque o gelo, naturalmente, ele já tem uma massa bem maior. 1.000 gramas contra 100 gramas de gelo seco. Então, naturalmente, o gelo só vai sofrer calor sensível. Só vai ter essa queda na temperatura. Eu estou supondo, na verdade, que o gelo seco, ele vai precisar sublimar e depois vai sofrer calor sensível. Por quê? Porque a massa de gelo é muito maior que a de gelo seco. Se fosse o contrário, talvez esse gelo só diminuísse a temperatura e só sublimasse uma parte do gelo seco. Mas como a massa é apenas 10%, uma massa bem menor, então estou supondo que o gelo vai conseguir ceder calor suficiente para sublimar toda essa quantidade de gelo seco e depois aquecer, aqui no Q3. Vamos ver aqui, ó, Q3. Q3 agora é calor sensível. Uma vez que toda a massa de gelo seco foi sublimada, eu já tenho até o valor exato aqui da quantidade de calor necessária, agora eu vou aquecer esse gelo seco. E aí eu vou ter MC delta teta. A massa de gelo seco é de 100 gramas. O calor específico do gelo seco está aqui, anotei. 0,2 caloria por grama grau Celsius. 0,2. Vezes a variação de temperatura. Essa aqui é o seguinte. Vai ser a temperatura inicial, menos a temperatura final, aliás, menos a temperatura inicial, que é menos 78 graus Celsius. Porque a temperatura aqui, menos 78, a temperatura de sublimação, tá aqui, tá nesse patamar. Inclusive, ele está aqui, ó, é um bloco, um cubo de 100 gramas. Quando ele termina de sublimar, quando termina a mudança de fase, ele ainda está a 78 graus Celsius. Não mudou a temperatura ainda, ele vai começar a ser aquecido. No patamar, a temperatura se mantém constante, no patamar de mudança de fase. Olha, então eu posso escrever que isso aqui é igual a Q3 é igual a 20 θ mais 78. Então eu posso escrever que Q3 é igual a 20 θ mais 78. Vamos ver aqui essa continha aqui à parte. 78 vezes 2. 2 vezes 2 é 16 a 1. 14 e 1, 15. Mas tem outro zero, então vai ser 1560. Pronto, esse é o Q3. Ora, o gelo cedeu calor. O gelo seco recebeu calor. A gente já aprendeu que a soma dos calores cedidos mais o calor recebido tem que ser nula. Alguém está ganhando, alguém está perdendo. Então, Q1 é igual a 500 θ mais 5.000. Q2, 13.400. Mais Q3, 20 θ. Mais 1560. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos lá. 500 θ com 20 θ vai dar 520 θ. 5.000 com 13.400 vai dar 18.400. Vamos lá, 18.400 mais 1.560. Então, 18.400 mais 1.560. Quando você somar isso aqui, 0, 6, 9, 19.960. Então, eu vou ter o seguinte aqui, eu vou ter 520 θ é igual a menos 19960. E é 520 aqui, tá? 520 θ.
Posso, inclusive, já cancelar aqui um zero aqui e outro zero aqui. E eu vou ter o seguinte. Θ, a temperatura final vai ser menos 1996 dividido por 52. Vamos fazer essa continha? Baixar um pouquinho aqui. 1996 dividido por 52. 19 não dá 199. Vamos lá. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 9 menos 6, 3. Aqui vai dar 4. 0. Baixa o 6. 436 dividido por 52. Vamos tentar 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 5, 40. Com 1, 41. 0, 20, 0. Vírgula 200. 4 vai passar de 200, né? Então 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5 vai dar 15. Toma emprestado, 10 aqui, 9 aqui, 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. E vai dar 0. 440. 8, 5 vai dar lá para 40. Vamos lá, 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Eu tenho aqui, né? 4, 3, 6. Quando fizer aqui, vai dar 4. 0. Apesar de outro 0. Enfim, 38,38. Eu vou arredondar esse resultado para menos 38,4 aproximadamente graus Celsius. Logo, a temperatura de equilíbrio vai ser 38 menos 38,4 graus Celsius. Vamos ver a pergunta novamente. Determine a temperatura de equilíbrio térmico. A temperatura de equilíbrio térmico será menos 38,4 graus Celsius. Então, letra B. Descreva os elementos que comporão o sistema no equilíbrio térmico. Bom, no equilíbrio térmico, o que a gente vai ter? O gelo, ele não mudou de fase, então a quantidade inicial de gelo que tinha vai permanecer. A temperatura foi que mudou. O gelo estava inicialmente a menos 10 graus Celsius, no final vai estar a menos 38,4 graus Celsius. E vamos ter 100 gramas de vapor de gelo seco a menos 38,4 graus Celsius. Então, vou escrever aqui a letra B. B, pronto. Só aumentar aqui o tamanho da fonte. Tamanho 20. Vou mudar a cor também. Aqui é uma resposta, como eu digo anunciado. Então, no equilíbrio térmico, teremos 100 gramas, 1000 gramas, aliás, de gelo comum a menos 38,4 graus Celsius. E teremos 100 gramas de gelo seco, de vapor de gelo seco, né? A menos 38,4 graus Celsius. Gelo seco também conhecido como CO2, vapor de CO2. CO2. Mesmo gelo seco. Aqui. Próxima questão. Problema 5. Problema do Enem. Vamos lá. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior.
Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício. Operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fases da água são apresentados abaixo. Aqui é a panela de pressão, e o líquido, as moléculas aqui. Moléculas aqui, dá para ser vista aqui. A válvula de segurança, um outro dispositivo, né, para caso a válvula principal esteja entupida, essa aqui sai e libera a pressão, evitando a explosão. E aqui o diagrama da água. Então, pressão, à medida que a pressão aumenta, a temperatura aumenta também, a linha, né, que separa líquido e vapor. A linha de vaporização ou de liquefação. Então, vamos lá. A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento do alimento. Certo? Isso se deve a pressão interior, que é igual à pressão externa, falso. Veja só. No interior, a água vai ferver a uma temperatura maior. Por aqui, mais ou menos. Vai por aqui. E você vai ter uma pressão ligeiramente maior do que a pressão ambiente, do que a pressão atmosférica, que é um ATM. Então, só olhando aqui, você já vê que esse item aqui é falso. A panela de pressão já é porque ela exerce maior pressão no ar, na atmosfera dentro da panela, permitindo que a temperatura de ebulição da água suba um pouco. Você vai ferver a água a mais de 100 graus Celsius, a 104, 105, 108 graus Celsius, dependendo da pressão, e isso vai permitir que o alimento cozinhe mais rápido. Letra B. A temperatura do seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Pronto, exatamente. É isso aqui. Alternativa, letra B. A temperatura no interior ela vai ficar acima da temperatura de ebulição local. O que acontece? O cozimento vai ser, o cozimento mais rápido vai ser exatamente isso. Você vai estar cozinhando o alimento numa temperatura superior à que normalmente ele seria cozinhado. Foi o mesmo caso que a gente viu aqui no problema, deixa eu ver se foi, aqui, no problema 3 da Unicamp. Foi exatamente esse caso. Você aumentava a temperatura, diminuía o tempo de cozimento. Então, letra B é a alternativa correta. Então, gabarito letra B. Próxima questão. Problema 6, também do Enem. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Letra A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não chega a ser por isso não. De fato, a água está isolada ali, mas não chega a ser um isopor, a ser um isolante tão bom, até porque o barro ele permite passagem de água. Vamos ler aqui a letra B. Então, permite passagem de água, vai permitir passagem de fluido, vai permitir passagem de calor. Então, não é bem assim. O barro tem o poder de gelar a água com sua composição química, na reação água perde calor. Também não, o barro não tem nenhuma propriedade química capaz de baixar a temperatura de nada, não. O barro, letra C, o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Isso é verdade. Tem pequenos poros, sim. Parte dessa água evapora, tomando o calor da água da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Pronto. E é isso aqui que acontece. A água vai passando, chega do lado de fora do recipiente, e aí está em contato com a atmosfera, ela rouba um pouco de calor, sempre está tendo colisões, e aí essas moléculas conseguem escapar. Foi o mesmo caso do problema do éter que nós resolvemos aqui, o problema 2. O problema 2 vai saber exatamente sobre isso. Você tem uma gotículazinha que evapora e permanece o líquido, mas para essa gotinha evaporar, foi necessário retirar calor desse líquido. E aí você tem uma pequena queda na temperatura. É a mesma circunstância, é o mesmo problema físico. Então está aqui a resposta. Letra C. Essa é a resposta correta. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Gabarito letra C.
Próxima questão. Problema 7. Também do Enem. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, tornando a atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considere então as seguintes afirmativas. Primeiro, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Veja só, de fato, o aquecimento ali é maior, porque o calor específico da Terra é mais baixo, o calor específico da água é muito alto, então você tem mais aquecimento. Mas você tem muito mais água no oceano. Então, não faz sentido você ter mais evaporação no continente do que no oceano. De fato, o aquecimento ali é maior. Mas onde é que você tem mais água? No oceano. Então, no continente você tem rios, você tem alguns mares, você tem lagos, mas assim, nada se compara com um oceano totalmente constituído por água. Então lá a evaporação vai ser muito maior nos oceanos. Então esse item 1 aqui está falso, esse aqui está furado. Primeiro item, falso. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Corretíssimo. Que a planta vai transpirando, vai entrando mais vapor de água na atmosfera e tudo isso vai contribuindo a aumentar a umidade relativa do ar, aumentar a umidade e depois vai chegar ao ponto de condensar e chover. Então as plantas sim, participam sim do ciclo hidrológico. Isso aqui está verdadeiro. 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Corretíssimo. Litosfera é na parte a terra, né? A crosta terrestre. Então, você vai chovendo, você vai causando infiltração, vai causando erosão, tudo isso vai contribuindo. Então, a parte do sólida, né, a parte dos continentes, ela é afetada diretamente pelo ciclo da água. A atmosfera, como a gente já viu, né, a água, as plantas transpiram, você manda esse ar para a atmosfera. E é na atmosfera que você vai ter formação de nuvens, de neblinas ou de névoas úmidas, como o próprio enunciado disse. E na biosfera, porque os animais, eles também consomem, animais e plantas de maneira geral, né? Consomem água, tanto plantas quanto animais precisam de água para sobreviver e também devolvem essa água através de transpiração, através de urina, através de dejetos, enfim. Tudo isso vai conter água, então toda essa água vai estar envolvida em todo esse processo. Então o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem tanto na litosfera, como na atmosfera, como na biosfera. Tá correto também. Então, aqui tá ok. Opa. Aqui. 4. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Certamente. Você vê uma cachoeira, o trajeto de um rio, ele vai do trecho de maior energia potencial para o de menor energia potencial, guiado pela força gravitacional, cataratas, cachoeiras, enfim, quedas d'água, que também vão causar erosão. Tudo isso vai ter vaporização ali também, porque você vai ter moléculas com muita energia que vão evaporar mais facilmente. Então, a energia gravitacional, sim. Sem energia gravitacional, o ciclo seria perturbado. Não ocorreria o ciclo como nós conhecemos. A própria chuva, né, vai cair devido à atração gravitacional. Então, sem energia gravitacional, não tem ciclo hidrológico. 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Sim, perfeitamente. O ser humano ele pode sim causar desequilíbrios no ciclo hidrológico, causando muito desmatamento, causando muitas queimadas, a própria industrialização, muitos meios de transporte. Então, tudo isso perturba sim causa desequilíbrio no ciclo hidrológico. Então, temos os itens 2, 3, 4 e 5. A alternativa correta é a letra D. Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 estão corretas.
Vai entender porque ele está pedindo também a alternativa correta. Tem que se ligar nisso também. Se ser correta, aí seria, não teria gabarito, né? Só um tá errado. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Considerem inscrever-se no canal. Curtam o vídeo se foi útil para você de alguma forma. Compartilhem com algum colega, um amigo que esteja precisando desse tipo de conteúdo. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.